Vamos lá, essa é a segunda parte do estudo, não coube na primeira, mas nós estávamos falando do espólio, que significa que é um saque, né? O significado da palavra em hebraico, e é um patrimônio deixado por alguém. E a palavra espólio vem do espoliare, que significa roubar ou tirar a roupa de alguém, que também se refere a tirar a armadura do inimigo, que é uma prática costumeira usada em guerras, tá? E em Josué capítulo 7 fala que Deus ele deu autorização para aquele povo, para que Josué entrasse em batalha para conquistar territórios. Mas ele falou que não era para que ninguém pegasse nada daquela cidade, nenhum despojo. Mas teve alguém, um soldado, se eu não me engano, foi um soldado que viu uma capa linda, né? Ele viu uma capa babilônica, que era muito valiosa, era muito enfeitada. E o que aquele homem fez? Ele tomou aquela capa e ainda o que ele fez? Ele escondeu. Então, o que aconteceu? E ele ficou caladinho, né? Ninguém sabia de nada. E como Deus já tinha falado que a vitória era sobre aquele povo, mas que eles poderiam guerrear, mas que eles não pegassem nada daquela cidade, eles foram para outra batalha. Quando chegou lá, eles perderam a batalha e feio. E aí eles foram consultar e falar com Deus o que tinha acontecido, porque Deus tinha liberado a vitória. Só que o que Deus fez? Deus respondeu que a derrota foi devido a alguém ter pegado, ter desobedecido e ter pegado, né, algo que não era para ter pegado naquela primeira guerra. Então eles fizeram ali o levantamento, sacrificou o homem que desobedeceu, por isso que é importante obedecer do que sacrificar. Eles sacrificaram aquele homem, mataram aquele homem por desobedecer a Deus. E aí o que aconteceu? Eles foram e consultaram novamente a Deus e Deus autorizou para que eles guerreassem novamente, que Deus iria conceder a vitória. Então, e que eles poderiam, depois de vencer essa outra batalha, eles poderiam tomar posse dos despojos daquela cidade. Então nós precisamos estar muito ligados, muito atentos ao comando do Espírito Santo nas nossas batalhas, né? Nas nossas batalhas. E esse discernimento vai vir com um nível de glória, com a sua busca espiritual. O seu nível de glória precisa ser muito mais alto do que o nível de trevas, porque senão não vai haver vitória. Se você tem um nível de glória, vamos supor, de 15%, e você está buscando por uma libertação de nível de trevas de 80%, quem é que vai vencer? As trevas, porque as trevas está mais alta do que o nível de glória. E como você vai buscar esse nível de glória? Oração em línguas, jejum, oração, devocional, se rendendo ao governo do Espírito Santo, buscando mesmo Jesus. Não é uma prática religiosa. O culto racional não vai te ensinar isso. É uma busca mesmo intencional, para que a glória de Deus te enche, o amor de Deus. Então, quanto maior a luz em você, menor as trevas, né? E aí, vamos dando prosseguimento aqui. Então, como eu falei, existem áreas na sua vida que, se você não está bem, é porque você precisa batalhar por ela e tomar os seus despojos. Tem coisas que a vontade boa, perfeita, agradável de Deus precisa se manifestar na sua vida. Mas é preciso que você permita o governo do Espírito Santo, porque você vai precisar se encaixar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo que você não queira. Você vai precisar, mesmo com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, se humilhar na presença de Deus, né? A palavra de Deus diz que humilhai-vos, né, perante o Senhor e Ele vos exaltará. É perante o Senhor, não é diante as circunstâncias, não é diante o seu inimigo que você vai se humilhar, é perante o Senhor, é encaixando a sua vontade, mesmo que você não queira. E aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai ser estabelecida na sua vontade.
Porque o diabo, ele quer perpetuar o espírito imundo que age na sua linhagem familiar ou que entrou na sua vida. Ele quer perpetuar essa maldade, esse pecado, esse bloqueio espiritual, para que você e toda a sua futura geração esteja debaixo da influência de Satanás. Ele não quer liberar a sua bênção assim, ó, de mão beijada, como diz as pessoas, né? Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Em Êxodo, no versículo 15, do 1 ao 11, diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Mas soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado e santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Aqui, nós entramos aqui falando nessa passagem sobre a libertação do povo de Israel. Aqui nessa passagem fala que as narinas, o respirar de Deus fez com que aquelas águas do Mar Vermelho se abrissem, para que aquele povo passasse em vitória. É isso que Deus tem para você quando você está na sua guerra, guerreando pela libertação da sua vida, da sua geração. É isso que Deus faz. E com o soprar das próprias narinas, Ele fará com que as correntes se abram, com que o mar se abra, e mesmo que o inimigo falasse que iria te perseguir, que iria alcançar, que iria repartir os despojos da sua vida, Deus não permitiu isso, porque Ele soprou com o vento dele e o mar o cobriu. Aquele povo, quando eles estavam perseguindo Israel, ao ponto deles afundarem-se como chumbo em veementes águas, o Senhor decretou a derrota daquele povo. E aí eles estavam guerreando por aquilo que era direito deles, por uma promessa de Deus para a vida deles. Tá? E Deus tem promessas de libertação, de salvação, cura e redenção na sua vida. Não esqueça disso. Da mesma forma, Deus fará na sua vida. E mesmo que haja a retaliação de Faraó, como está em Êxodo capítulo 14, que diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado a Israel para que não nos sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo o seu povo. Isso aqui está falando de Faraó, que ele mudou de ideia quando ele viu que o povo todinho estava saindo de Israel e que ninguém mais iria servir a ele. Essa foi a retaliação de Faraó. Mas quando a vitória é determinada, toda retaliação ela é frustrada pelo nome do Senhor. Como nós lemos no Êxodo capítulo 15 aqui já
agorinha, que Deus ele soprou as suas narinas para o povo passar, mas ele também soprou para que o povo fosse, que eles afundassem como um chumbo naquelas águas. Veja a vitória do Senhor. E quando nós lemos aqui nesse versículo de Êxodo 14, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, a palavra endureceu significa, em hebraico, é a palavra afá, que significa inverteu, transformou o coração, inundou de ira, de raiva, de orgulho. Então, por quê? Porque o Espírito Santo saiu do coração dele. Lembra que nós falamos? O estado de lucidez dele saiu. Então, ele endureceu, ele transformou o coração, ele trancou o coração de novo. E aí a mão de Deus foi revelada ali, né, destruindo o povo de Faraó totalmente ali naquelas águas, né, porque eles foram atrás. Mas mesmo que Faraó venha atrás de você, saiba que você tem a vitória, porque é sua, é promessa do Senhor, e você não pode sucumbir, ficar com medo. Você tem que continuar avançando como o povo de Israel fez. Eles continuaram marchando e Deus fechou o mar para eles, para os inimigos, na hora certa. Amém? Em Salmo 78, no versículo 22 a 29, também fala sobre a saída do povo. Fala bem assim: porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne com pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Desculpa, aqui está falando sobre a continuidade do povo, né? Que fala que mesmo assim, mesmo eles estando com o coração duvidoso, Deus entregou, mandou pão, mandou fartura, mandou para que fosse carne ali para eles, para que eles fossem e prosseguissem a sua jornada para a vitória. Então, em uma batalha espiritual, uma batalha de conversão de outra pessoa, é preciso gerar um peso de arrependimento por identificação. E se a batalha espiritual é pela sua vida, você precisa gerar esse fruto de arrependimento também, para que haja a libertação. Lembre, João Batista, ele veio e ele falou que é através do arrependimento que nós experimentamos o reino de Deus, e ele pregava: gere frutos dignos de arrependimento, para que chegue o reino de Deus. É preciso gerar isso com uma força, com violência profética, somente mesmo buscando ao Senhor, para que venha essa transformação, tá? E quando a pessoa ela não quer se arrepender, como diz em Romanos 1, como eu já falei, Deus, ele entrega a pessoa, e a palavra entregar na tradução hebraica significa que Deus tira a mão, tá? E outra tradução também significa que Deus desistiu deles. É como se Deus desistisse da pessoa e falasse: eu deixo isso para lá, agora é por sua conta, mas eu também não vou enviar mais o meu Espírito Santo para convencer. E Deus, ele vai continuar amando essa pessoa, ele vai continuar amando, porque o amor dele é incondicional, mas ele não vai mais ministrar através do Espírito Santo o fruto do arrependimento. Quando a pessoa é entregue aos seus pecados, então nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e pedir para que o Senhor venha sondar se há algum caminho mau, para que ele venha nos conduzir pelo caminho santo, pelo caminho reto. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a lei dos despojos. Segundo Davi, ele estipulou uma lei dos despojos que está lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 22 a 25, que diz assim: então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco,
não lhes daremos dos despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: não farei assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Então, resumindo aqui, Davi ele criou um princípio para os despojos de guerras para aqueles que não iam para a linha de frente de batalha. Era essa discussão aqui desse capítulo de 1 Samuel capítulo 30. Porque os que estavam na linha de frente falaram, ó, quem ficou atrás guardando no acampamento, fazendo outros trabalhos, não tem direito de receber. E Davi estipulou, ele disse que da mesma forma que os que estão na linha de frente, os que também estão na retaguarda também receberão, repartirão dos despojos de guerra. E o que isso quer dizer hoje para as nossas vidas? Que aqueles que estão na linha de frente, batalhando, orando, expulsando demônio, orando por cura, salvação, libertação, eles vão ter os seus despojos de guerra, mas aqueles que vão para a igreja, limpar banheiro, limpar o chão, interceder, limpar os bancos, pegar copos, distribuir envelope de oferta, essas coisas, ou até mesmo aqueles que estão em suas casas orando, né, cobrindo a igreja em oração, esses também receberão de igual modo os despojos de guerra, tá? Não há distinção, não há diferença. Se uma pessoa orou por você menos ou está mais na retaguarda orando pelo seu milagre, ele também vai receber esses despojos de guerra, entendeu? Então eu quis trazer isso aqui só para trazer luz, e eu quero entrar aqui também num aspecto mais importante que eu acho dessa palavra. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de igual maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente a eles, triunfou em si mesmos. Aqui fala de Jesus, que o que Jesus fez, ele afastou, ele quebrou, ele destruiu tudo que era contra nós ali na cruz, né? Tudo que era escrito contra nós. Lembra que Satanás ele é legalista e ele escreve tudo, e ele vai diante do tribunal de Deus e ele apresenta todas as circunstâncias que nos são contrárias, para que ele tenha direito legal sobre a nossa vida, sobre a área da nossa vida que ainda não foi liberto, ok? E aqui eu quero enfatizar essas duas palavras do versículo 15, despojando os principados e potestades. A palavra despojou é uma palavra em hebraico, apek duomai. Não sei falar em hebraico, tá? Apek duomai, que significa despir, tirar a roupa, deixar nu. É um ato de humilhação, de vergonha. Então, quando Jesus ali na cruz, ele revogou as sentenças que Satanás tinha contra nós, e ele também fez esse despojo dos nossos inimigos, ele humilhou os nossos inimigos, ele tirou a armadura dos nossos inimigos, ele despiu, ele deixou eles totalmente vulneráveis, em estado de vergonha. Olha só o nível de vitória que Deus entrega para mim e para você. Outro significado dessa palavra despojo é desarmar. Então, Jesus, ele tira a roupa, envergonha, e ele ainda toma todo o armamento bélico dos principados e potestades que tinham legalidade contra a sua vida e a minha vida. Outra verdade, expôs publicamente e deles triunfou.
Espos, essa palavra espos, em hebraico é diegmatizoi. Desculpa, gente. Diegmatizoi. Em hebraico, que significa fazer um show da desgraça do outro. Olha o nível de humilhação que Jesus fez a todos os nossos inimigos. Ele expôs publicamente, ele fez um show da desgraça dos nossos inimigos publicamente. E ele triunfou sobre esses inimigos. Lá em Mateus 1,19 fala que José ele iria largar Maria para não infamar. E ele tentou deixá-la secretamente para não expô-la. Essa palavra aqui, infamar, que José ele fez, ele tentou fugir dela, do compromisso de noivado que ele tinha com Maria, era para que ela não fosse exposta a esse show da desgraça, como diz nesse versículo aqui. É o mesmo significado, mas eu quero trazer aqui para você o humor de Deus e também o nível de vitória que ele entrega para mim e para você. Ele despojou e ele expôs. Medite muito nisso, porque é isso que Deus vai fazer com você, contra os seus inimigos. E outro versículo diz: até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Atos 2:35. O significado de escabelo dos teus pés é um lugar, é tipo um banquinho, é um lugar de apoio onde o rei se sentava no trono e ele colocava os pés para descansar quando ele estava sentado nesse trono, né? Então o que ele faz? Ele coloca os inimigos debaixo dos pés dele e ele se assenta no trono. Agora você imagine o peso da glória de Deus sobre esses inimigos, esmagando esses inimigos, sofrendo lá, gritando, esperneando, e ele lá sentado, descansando sobre o trono dele. Então isso é um ato de humilhação para os demônios, é uma demonstração pública de vitória, de uma forma até mesmo irônica, mas de vitória sobre os inimigos, porque Deus, o nível de vitória dele não é pequeno, gente. Você imagine uma pessoa que viveu a vida inteira na prostituição, na droga, no álcool, perdida, quando ele é convertido. Gente, é porque eu estou esquecendo o nome daquele americano que usa Rastafari, que acho que é o testemunho assim de maior nível de glória que aquele homem carrega, porque as palavras de conhecimento que ele tem, ele anda o mundo inteiro falando sobre Jesus e falando sobre o amor de Jesus, e ele tem níveis assim de revelação espiritual, de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que ele conta a vida da pessoa toda, ele conta números, sabe, e assim, é uma vitória assim que só Deus pode dar, mas é uma vitória gerada em oração, é um despojo de guerra, e despojo de guerra não diz somente de coisas antigas, que você precisa apropriar, mas são de coisas novas que precisam vir, é uma destruição de ciclos também, para que venha a vitória completa, o novo de Deus. E eu quero encerrar aqui falando sobre as chaves do reino de Deus. Como cristãos, nós precisamos entender do poderio das chaves do reino de Deus. Nós já fizemos a campanha das regiões celestiais, e lá falamos sobre as chaves do reino de Deus, mas todo rei ele ia para a guerra e ele levava a chave do seu reino junto com ele. Em Isaías 22 fala assim: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. O ombro ele também significava costas ou pescoço. Então o rei ele poderia colocar um cordão e pendurar essa chave debaixo da sua armadura de guerra, debaixo da sua vestidura real, das suas vestes reais. Ele colocava a chave, então ou ele colocava ou no pescoço ou nas costas, virada para trás, ou também
na couraça dele, nos ombros, aqui do lado, tá? Tem uma referência que fala de Jesus, que o governo está sobre os seus ombros, né? Então, o que acontecia? Quando havia uma batalha, os soldados iam procurar entre os mortos o rei para que eles tomassem a chave do reino, tá? E em Mateus 16:19 fala assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves. Está no plural, não é só uma chave. Então, eu te darei, aqui foi Jesus dando para mim e para você, a igreja de Cristo, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. As chaves é o que dá direito de você entrar na cidade, saquear os seus despojos de guerras. Ficou bem claro isso? E Deus, ele já entregou essas chaves do reino dos céus, foi dada para mim, para que você acesse todos os lugares que há nas regiões celestiais e você aproprie de todas as bênçãos. Então, antes de você conquistar aqui na terra, né, nós entendemos que precisamos conquistar nos céus, e essa conquista, como que ela é feita? Através da oração, através da intercessão. Essa vitória, ela é gerada. Então, nós estamos fechando aqui esse estudo para que você entenda o poder de apropriar das chaves. Nós falamos aqui sobre um pouco para entendermos sobre os despojos, o espólio, né? Mas sobre os despojos de guerra, aquilo que é direito seu, e entender que você venceu, que há uma resistência na guerra espiritual, mas que Faraó, assim como ele veio contra o povo, e Deus, ele soprou com as suas narinas e fez com que eles fossem derrotados, Deus também fará isso, e ele vai despojar e expor publicamente todos os espíritos malignos que estão ainda se levantando contra a sua vida. Mas que você é um rei, você foi chamado para ser rei e sacerdote, e você tem direito de tomar posse das chaves do reino dos céus. E com essas chaves, tudo aquilo que você ligar aqui na terra, tudo aquilo que você precisa aqui transformar a realidade dos céus, você já tem as chaves. Jesus já te entregou essas chaves. E nós vamos fazer essa campanha. Serão 21 dias apropriando daquilo que é direito seu, tomar posse dos despojos de guerra, aquilo que está retido nas regiões celestiais, usar as chaves profeticamente, intencionalmente, para abrir as áreas da sua vida que precisam ser conquistadas para o reino de Deus, para a manifestação da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Então, eu quero te incentivar a orar, a jejuar também. Não se abstenha somente a esse período de oração que vamos fazer diariamente, tá? Faça busca de oração em línguas, sabe? Busque mesmo o Espírito Santo, aumente o nível de glória, de poder na sua vida, tá? Sujeite a sua vida a Deus, não é a religião que eu estou falando, é a Deus, amém? E a palavra de Deus diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui é um complemento, né, da campanha da Batalha do Vale de Sal, e nós vamos orar, né, e conquistar tudo aquilo em intercessão e em oração, tudo aquilo que é direito seu e meu, tudo aquilo que já foi conquistado ali na cruz, porque Jesus já envergonhou, já transformou, tudo aquilo que precisa ser transformado aqui na terra, e que seja feito aqui na terra como é nos céus. Amém? Então, vou encerrar esse período de estudo e fazer uma breve oração no próximo vídeo.